Estenda uma de suas mãos, diga: pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor. Queridos, vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que você está? Está bem? Que bom que você veio honrar o Senhor, buscar o Senhor, engrandecer o Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Deixa eu... Agora sim. Queridos, abra a sua Bíblia. Na leitura que foi realizada esta noite, no mesmo capítulo, nós vamos ler do versículo 30 e 31. Lucas 24, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. Por favor, se assente. Eu tenho falado, aqui no Tempo Central, tenho insistido em falar sobre Lucas 24, e meu coração continua ardendo, tá, irmãos? Quantos desejam ouvir a voz do Senhor? Eu também. E hoje de manhã, eu acordei, meu espírito estava ardendo nessa palavra, pastor Marcos. E quando eu acordei, meus olhos fechados, mas eu estava orando em línguas, e ao mesmo tempo, estava fluindo coisas aqui. Então, o que eu vou falar aqui não é novidade. Se você pegar uma boa teologia bíblica, pesquisar bastante, cavar bastante, você vai encontrar coisas que eu vou falar aqui. Então, não estou aqui querendo te impressionar com palavras rebuscadas, bonitas, também não estou pedindo perdão por isso. E eu quero que você entenda que nós estamos numa época onde nada se cria, tudo se copia. A única coisa que você não consegue copiar é a ação sobrenatural do Espírito Santo. E mesmo assim tem gente que tenta, né? Tem gente que tenta e se dá mal. Gente, eu tenho falado dado continuidade, falando sobre esse assunto, e hoje eu quero falar sobre o conhecimento, ou revelação e o conhecimento de Deus. Não quero me aprofundar e eu quero que você esteja atento. Eu nunca falei sobre isso e eu não memorizo textos para falar. Eu não venho para cá com mensagem memorizada de cabeça. Aquilo que vem, tem coisa que eu falo aqui que flui. Eu escrevo, pesquiso, anoto, mas eu espero que você tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Veja, eles estavam onde? Vocês se lembram? Na aldeia de... Ninguém se lembra. Emaús. E Emaús quer dizer o quê? Eu falei aqui outra vez. Águas quentes, fontes de águas quentes. E Jesus se aproximou dos discípulos, um deles era Cleófas, se aproximou, quando já estava seguindo, eles chamam, constrange Jesus, e Jesus entra para estar com eles. A noite chega, Jesus se assenta na mesa com eles, ele toma o pão, ele parte o pão. Quando ele parte o pão, diz aqui o texto, que então abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. Algumas vezes,
Porque eu vou explicar isso aqui para vocês. Aqui tem duas palavras: abrir os olhos e o conheceram. Tudo que está escrito aqui foi escrito em grego. E quando eu falo grego, palavras que eu pesquisei, não que eu seja fluente em alguma coisa, mas quando eu falo uma palavra em grego, não é por pedantismo, não é por querer demonstrar conhecimento, mas é que vocês entendam que o texto, eu quero fazer separação de palavras, eu tenho que dizer o que é para depois explicar. Quantos estão entendendo? Então, quando alguém que está... Isso faz parte do estudo bíblico, isso faz parte da pesquisa bíblica, isso faz parte da explicação bíblica, e eu estou falando isso porque ontem o nosso irmão falou sobre a homilética e eu tenho que ter muito cuidado, porque for falar aqui, eu não posso fugir da homilética. Então, queridos, nós, observando esse texto, os discípulos estavam na mesa com Jesus. E quando eles estavam na mesa com Jesus, nós observamos no versículo 16, que os olhos deles estavam como que fechados. Os olhos deles estavam limitados na visão. Eles não conseguiam enxergar a profecia, eles não conseguiam entender o propósito, eles não conseguiam estar vivenciando, eles estavam se sentindo derrotados, porque eles acreditavam que a esperança deles havia morrido. E com a esperança deles, quando Jesus foi para o sepulcro, também foi a esperança deles. E assim muitas vezes acontece conosco. Nós, muitas vezes, temos esperança de projetos de vida, temos esperança que Deus vai nos usar, e há momentos que Deus começa a nos projetar, e nós temos algumas oportunidades na vida, quando de repente nós temos uma má notícia, e com essa má notícia, ou algum desarranjo na história, na nossa história, nós começamos a achar que tudo acabou. Quando eles pensavam que tudo estava acabado, aparece o ressuscitado. Aleluia. Quando eles pensavam que tudo estava acabado, eles estavam no caminho, voltando para casa, eles estavam com a sua esperança colocada no sepulcro, o ressuscitado aparece para eles. E, queridos, aqui nós temos 3 aberturas. Esse capítulo tem 3 aberturas. Eu não vou falar sobre isso agora, não. Deixa eu ir mais na frente, senão eu vou me enrolar. Então, não era... Eu quero que você entenda que Jesus ele já tinha feito isso algumas vezes. Isso o quê, pastor? Jesus já tinha se ocultado, presente, e tinha se ocultado aos olhos das pessoas. Quer ver isso? Olha o que diz. Eu vou primeiro mostrar para vocês, porque quando nós olhamos aqui para... o texto bíblico de Isaías 53, olha o que diz Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Agora veja, a quem foi revelado o braço do Senhor, a expressão aqui é revelação. Quando você olha na expressão dedo de Deus, geralmente se refere ao Espírito Santo. Quando você olha braço do Senhor, geralmente se refere à pessoa, à segunda pessoa da divindade, geralmente se refere ao Cristo. Então, quando nós olhamos aqui, diz aqui, a quem foi revelado o quê? O braço do Senhor. Então, está se referindo a uma pessoa. E ele diz aqui ainda, quem foi, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência. Eu estou lendo na atualizada, na Nova Almeida atualizada. Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ou seja, no corpo de Jesus, a aparência de Jesus era uma aparência comum. E isso mostra tal qual a arca lá no tabernáculo. A arca e os componentes do tabernáculo geralmente era feito de madeira de acácia, que representa a humanidade.
mas por fora era revestida de ouro. Isso implica dizer que na eternidade nós temos o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso Salvador, revestido da sua divindade, mas por dentro está o homem Jesus, o representante de toda a humanidade. Agora, quando nós olhamos para o homem Jesus aqui na terra, nós vemos como que madeira de acácia por fora, mas dentro está um tesouro em vasos de barro. Veja, queridos, quando esse texto, nós lemos esse texto, está dizendo que pela aparência, pelo estereótipo, pela parte de fora, eles não enxergavam o Messias. Pela parte de fora, olhando para a aparência, eles não viam o Cristo. Pela aparência, ele não via o Filho de Deus. Agora veja o próximo versículo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso, ou caso algum. Por quê? Porque Jesus, a divindade, estava encoberta no corpo, na pessoa, dentro da humanidade de Jesus, estava unido ali a presença soberana do Eterno, daquele que criou todas as coisas. Ele, o Deus eterno, estava agora dentro do homem Jesus. Do homem que teve um corpo preparado, do homem que, como diz Hebreus capítulo 10, sangue, ele teve um sangue preparado para habitar essa habitação terrena. Então, o Eterno, a palavra, tabernaculou, assumiu um tabernáculo terreno e esteve entre os homens. Agora veja que coisa tremenda, porque esse texto diz aqui o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? Qual é a pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? E diz, esse braço, ele foi subindo como renovo. Ele vai aparecendo. E diz, olhando para ele, não via aparecer nem formosura alguma, nada que agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Essa mensagem, essa pregação, se refere à palavra. Que palavra que eu estou falando? Não, a palavra que criou o mundo, a palavra que criou todas as coisas. A mensagem, a revelação dessa mensagem é o próprio Cristo que se encarnou. O próprio Cristo é a mensagem. As boas notícias da graça é a palavra. As boas notícias de salvação têm um nome. As boas notícias da graça de Deus se chama Jesus, que assumiu um tabernáculo terreno, que veio morar num corpo humano para efetuar a soberana vontade de Deus, de nos resgatar, de nos tirar, nos arrancar do presente século mau e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Se você está aqui hoje, é porque a palavra se encarnou. Se você está aqui hoje, é porque a palavra foi pregada. A palavra se chama Jesus de Nazaré. A palavra tem nome. A palavra é viva. A palavra é eterna. A palavra é soberana. A palavra é bendita. Ele é o Deus bendito. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Aleluia. Então ele estava encoberto. Vamos para João 8,59. Olha o que diz em João 8,59. Diz assim a palavra: então pegaram em pedras para ali atirarem. Agora que coisa linda. Mas Jesus fez o que, irmãos? Me ajude, olha para a tela agora, ou para a sua Bíblia. Então pegaram em pedras para ali atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo e passou pelo meio deles, e assim se retirou. Irmãos,
A Bíblia só diz, pastor Jório, o que ela sempre quis dizer. A Bíblia, a Bíblia é o livro por excelência. A Bíblia é tão maravilhosa que demonstra a divindade de Jesus, porque na eternidade Deus se revela no jardim, a palavra se revela no jardim, a palavra caminha no jardim, a palavra caminha na direção do homem e o homem peca. Agora, depois do Éden, Deus começa a se ocultar do homem. Depois do Éden, Deus começa a se ocultar, ele começa a botar cortinas para que o homem não consiga olhar mais para ele. E quando eu olho para o texto bíblico, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que habita no seio do Pai, este nos revelou, este nos fez conhecer, este nos apresentou, este mostrou quem de fato é Deus. Aleluia. Então Jesus, o verdadeiro Deus, que se revelava no passado como a palavra, como anjo do Senhor, depois de Reis, você vai começar a perceber que Deus começa a não falar mais, e não existe mais aparições de anjos, começa a ficar materialização de anjos, começa a ficar mais difícil na Escritura. Por quê? Porque à medida que o homem vai se distanciando do primeiro homem, do pecado, mais ele vai pecando, mais ele vai pecando, mais ele vai pecando. O pecado matou a todos. Deus deu a sentença, todos estão condenados. E somente com a lei é que Deus começa a especificar os tipos de pecado, as transgressões, e começa a estabelecer como deve ser a partir de então. Mas Deus matou todo mundo, ou seja, sentenciou todo mundo, todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Se você entendeu, diga graças a Deus. João capítulo 12, olha para João capítulo 12. No versículo 36 diz assim: então, enquanto tendes luz, crede na luz. Para que, eu estou lendo João 12, 36. Para que sejais filhos da... Essas coisas disse Jesus. E retirando-se, escondeu-se deles. Mais uma vez, Jesus se retira e se esconde daquelas pessoas, daquela elite dos fariseus. Jesus se retira. Agora veja, olha o que diz em Provérbios 25, 2. Eu vou ler na linguagem de hoje, nova linguagem de hoje, diz assim: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você percebe que toda autoridade tem respostas? Mas Deus é a maior autoridade e Deus fica em silêncio. Quem precisa de muitas palavras para explicar, meu irmão, somos nós. Nós, quando temos uma mente privilegiada, de queremos estudar, e aí buscamos conhecimento, as pessoas elogiam: puxa, que homem sábio, que cara, pessoa culta. Mas aí, Deus, Ele é sapiente. Deus é o dono de todo conhecimento, todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Em Cristo Jesus está todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a ciência. E Deus fala pouco. Talvez por isso, pastor Marcos, que quando a pessoa, enquanto mais espiritual ela é, menos ela fala. Quando você vê alguém tagarelando muito, quando você vê alguém falando muito, é porque ele não está se aproximando do Deus que fala pouco. Porque quando o homem é espiritual, a Bíblia diz que ele discerne tudo muito bem, mas ele de ninguém é discernido. Ele olha, percebe as coisas, mas ele se cala. O homem espiritual, ele se parece com Deus, ele tem o DNA divino, ele tem, como diz Pedro, para que sejais participantes da natureza divina. Então nós estamos como seres espirituais que nascemos, recebemos a salvação dentro do espaço-tempo, e eu quero dizer uma coisa: a salvação é de cima para baixo, a salvação é provisão de Deus, mas ela acontece dentro do espaço-tempo. A provisão foi lá na eternidade, mas ela acontece dentro do espaço-tempo. Nós estamos limitados no tempo. Então Deus, ele se revelou para nós dentro do tempo, e nós recebemos a salvação também dentro do tempo.
Eu não estou falando dentro do templo, eu estou falando dentro do templo. Veja, em João capítulo 20, versículo 14 ao 16 diz assim: e, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Já imaginou Maria? Estava querendo ver o corpo de Jesus. Procura Jesus de manhã cedinho. E ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Agora eu vejo o texto. Mas não sabia que era Jesus. Meu irmão, Jesus, ele aprendeu com o Pai. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Então Jesus falava pouco, mas quando ele falava com inteireza, com conhecimento de causa, com sabedoria. As palavras de Jesus impactavam, porque quando Jesus fala, ele tem palavras de vida eterna. Quando Jesus fala, ele tem palavras de salvação. Quando Jesus fala, ele fala pontualmente, cirurgicamente. Nós aqui ficamos perdidos nas nossas palavras. Eu estou aqui buscando palavras para explicar isso para vocês. Aí eu penso mil e uma coisas antes de chegar aqui, coloco aqui, digito, mas quando eu chego aqui, às vezes nada do que eu coloquei falo. Por quê? Porque dos pensamentos, as cogitações do homem, isso é natural nosso. Agora eu preciso me refugiar em Cristo. Ele é que ensina através do seu Espírito. É o Espírito que faz fluir vida. É o Espírito que faz fluir o poder e a graça do Senhor. Então veja, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Oh, aleluia. Quando ela ouviu o nome dela, aquilo destampou. Vou repetir. Quando ela ouviu o nome dela, destampou aqui, irmãos. Destampou. Ele sabe o meu nome. Essa voz eu conheço. Essa voz é inconfundível. Eu sei quem é esse. E veja, ela voltando-se, disse-lhe: Raboni. Que quer dizer? Mestre. Raboni quer dizer mestre dos mestres. Então ela, que tinha Jesus antes como mestre, agora chama de Raboni. Então quando ela chama Jesus de Raboni, ela está dizendo: tu és o meu mestre por excelência, porque tu morreste. Eu vi o Senhor ser colocado no trono, mas agora eu estou olhando e o Senhor está vivo, ainda que não aparenta ser aquele ser sofrido de Isaías 53. Agora eu olho para o Senhor e vejo o Senhor de forma gloriosa, soberana, venceu a morte. Eu aprendo com isso, irmãos. Somente quando Ele se revela é que podemos nos voltar, nos virar para Ele. Enquanto Ele não se revela, enquanto nós não temos revelação, nós ficamos andando nas veredas da vida, perdidos em nós mesmos, perdidos em religião, perdidos em filosofias, perdidos em nossos conhecimentos, nas nossas buscas por conhecimento. Mas quando Ele chama o meu nome, quando Ele te chamou, quando Ele se revelou para você, então você se voltou para Ele. Então Jesus disse: Maria. Ela se volta para Jesus, ela se volta para o homem do Calvário, ela se volta para aquele que morreu, que ela viu ser sepultado, mas agora ele não está mais na cruz, agora ele ressuscitou poderoso, agora ele está redivivo. Oh, alebandará! Eu aprendo, irmão, somente a revelação de quem é Jesus pode nos fazer voltar para Deus.
Enquanto eu não tenho uma revelação de quem é Jesus, eu estou perdido. Enquanto eu não tenho uma revelação de quem é Jesus, eu estou distanciado de Deus. Enquanto eu não tenho uma revelação de quem é Jesus, eu fico buscando em todos os lugares e não acho, não me satisfaz, não traz contentamento, porque só Jesus, o Cristo de Deus, pode trazer e preencher o meu coração. Aleluia. Agora eu fico assim, pensando, se Deus não quiser, Ele não se revela, a pessoa vai buscar. Conta-se que um comandante de um navio, ele era ateu, e ele muito viajado, primeira viagem dele para a Europa, viagem de ouro, comprou aqueles telescópios robustos, mais caro que tinha, mas na época, levou para o navio dele, se gabava em ficar olhando para as estrelas, pesquisando, e um dia ele soube que tinha um rapaz crente, e ele ficou observando aquele rapaz, observava. Um dia ele disse, manda chamar o marinheiro fulano de tal. Aí o marinheiro foi, quando chegou lá, pois não, comandante, vem cá, está vendo isso aqui? Melhor telescópio que existe. E deu as especificações do telescópio, e quando de repente, ele, pois não, comandante, ele disse, você crê em Deus? Creio. Olha aí nesse telescópio. Pois não, comandante. Olhou, ficou olhando. Você viu Deus? Não, senhor. Eu passo as noites olhando as estrelas, nunca vi Deus. Deus não existe. Você pode me provar que Deus existe? Comandante, o senhor, por mais que seja esse telescópio, que seja, a tecnologia seja avançada, mas esse telescópio não conseguirá enxergar Deus. Ele é muito pequeno. Como assim, rapaz? Porque o meu Deus, Ele criou todas as coisas. O meu Deus está no trono. E com os olhos carnais o Senhor não vai conseguir enxergar o meu Deus. Contei isso só para dar uma aplicação daquilo que Deus é. Ele é soberano. Mas preste atenção, eu fico feliz porque as Escrituras dizem que Deus quer se revelar. Fala aí para o teu irmão, Deus quer se revelar a você. Aleluia. Olha o que diz Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. O que é que está dizendo o texto? Que quando eu estou inclinado com sinceridade a buscar a presença de Deus, Deus vai se deixar ser achado por aqueles que o buscam. Deus quer se revelar a você, mas Deus não vai se revelar a você se você andar pecando, se você vive na lama, se você vive envolvido com coisa errada, parada errada, e você acha que pode transitar entre o pecado e a casa de Deus, porque você vem à igreja e acha que está tudo certo, porque você tem uma Bíblia, e de vez em quando você contribui e acha que está tudo certo. Tá não, meu irmão! Tá não! Eu tenho que buscar a Deus segundo a revelação. O que é que está revelado acerca dele? Eu tenho que buscar a Deus com o coração, de todo o nosso coração. Nós temos que nos entregar, nós temos que nos render. Não adianta rasgar as vestes, se não rasgar o coração. Aleluia. Aí vamos voltar aqui para Lucas, capítulo 24. Versículo 31, diz aqui, que Jesus estava à mesa com aqueles 2 discípulos. E aí, pastor Lucas, que coisa boa quando convidamos Jesus para estar à mesa. A revelação acontece quando Jesus está na mesa. Todas as possibilidades acontecem quando Jesus está presente. Quando convidamos Jesus, quando colocamos Jesus como prioridade. E aí veja,
Mesa, eu disse outra vez, e o pastor Rodrigo já pregou também sobre isso, fala de relacionamentos, de aliança, de vínculos. Mesa fala de revelação aqui, porque você abre o seu coração enquanto você está conversando com o outro. Aí veja que, quando Jesus se revela, meu irmão, quando ele se dá a conhecer, Deus trabalha através de revelações. Eu preciso te fazer entender isso. Deus trabalha à base de revelações. A Bíblia é um livro de revelações. A Bíblia é um livro que foi revelações do Criador ao longo da história. Alguém disse que a Bíblia conta os atos salvíficos de Deus. A Bíblia relata a história de Deus com relacionamento com o ser humano, que Deus está querendo resgatar-nos para Ele. Deus está nos buscando, e Deus tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós. Oh, aleluia! Aleluia! A nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. É o Filho que nós amamos, é o Filho que é a verdadeira revelação de Deus, é o Filho que deseja morar conosco, estar conosco nesta mesa posta aqui, onde nós estamos aqui, nesse lindo jardim chamado igreja. Ele está presente através da revelação, através da sua palavra. Ele está aqui com a igreja. Então Deus trabalha, irmão, com revelação e não com revelamentos. Deus trabalha, meu irmão, não com visões humanísticas. Deus não precisa de pirotecnias para Ele ser engrandecido, para Ele se revelar. Deus trata conosco com revelações. Eu vejo, às vezes, em lugares que eu vou, muitos ajuntamentos, mas pouco de Deus. Muito de discursos, de palavras rebuscadas, coach falando manso, mas pouco da palavra. Eu não vim aqui fazer um discurso em torno da palavra. Eu vim aqui falar a palavra. Nós estamos no culto da palavra. E no culto da palavra eu tenho que abrir a palavra. Não são palavras do Donifan, axiologias do Donifan, que vai trazer contentamento para você. O que vai trazer contentamento ao teu homem interior é a palavra. E a palavra é Jesus. Aleluia. Eu vou tentar aqui, apressar aqui. Você sabe que Deus quer se revelar, não sabe? Eu vou contrariar. Veja, a palavra revelação quer dizer apocalipse, o apocaliptou, dependendo do tempo do verbo. Então, apocaliptou quer dizer descobrir, revelar o que está escondido, o oculto, expor, tornar descoberto, tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes era descoberto. Deus deseja se revelar para que, igreja? Você já pensou sobre isso? Irmão, eu quero a revelação de Deus. Mas para que você quer a revelação de Deus? Se você não tem coragem de fazer aqui com aquela revelação, se você não sabe o que fazer com aquela revelação, para que você quer revelação? Para dizer, eu tive uma revelação, mudar os olhos, terra, água, fogo, ar e cacuete. Isso não vai mudar em nada. O que vai mudar é o que, quando o Espírito Santo me revela, ele me dá um propósito. Quando Jesus vem para a minha vida, Ele me deu propósitos. Quando a revelação vem para você, dá propósito, dá significado, dá orientação, mostra o cuidado de Deus, mostra a soberania de Deus, mostra que Ele é sábio, que Ele é bom, que Ele é eterno, mas mostra exatamente a nossa insignificância. E como Deus é generoso, que nos ama, mesmo eu não prestando. Nós somos pó, meu irmão, nós somos barro. Ninguém aqui é mais importante do que o outro. Todo mundo aqui é barro. E aqui, ó, quando nós desencarnarmos desse corpo, desse tabernáculo terreno, aí, ó, do outro lado tem um negócio chamado sepultura. E naquele lugar lá de lá, todo mundo vai entrar em decomposição. Todo mundo vai se putrefar. E todo mundo vai ficar só osso, cabelo. Mas tem uma coisa, ainda que o nosso homem
terreno deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma morada, não feito por mãos humanas, eterna no céu, preparado, meu irmão, para você que ama a Deus. Porque quando a revelação veio, me deu propósito. Aleluia. E aí, a expressão, primeiro, abrir os olhos. Segundo, que a palavra aqui, abrir e conhecer. Jesus abriu os olhos deles e se deu a conhecer. Quando Jesus abriu os olhos deles e se deu a conhecer, a expressão grega é pignosko. Então está dizendo, conhecer, de onde vem a palavra conhecimento. Existem algumas palavras sobre conhecimento, fironeses e outras expressões, mas aqui é epignosko. Então, quando eu leio essa palavra, por exemplo, no grego, eu conheço. Quando você lê em português, eu conheço, é que você tem um conhecimento de quem você é. Você conhece isso? Conheço. Você conhece fulano? Conheço. Aqui, Jesus se mostrou, se revelou. E isso é muito interessante, meu irmão, porque quando Jesus ele se revelou, a Bíblia ele já tinha dito lá em Mateus capítulo 11, no versículo 25 a 27, que ele se revela para quem? Para os humildes. Jesus não está interessado em se revelar para arrogantes. Jesus não está interessado em se revelar para pessoas soberbas, egoístas, pessoas linguarudas, pessoas que não querem Deus, que vivem pecando, distante de Deus. Deus quer se revelar para aquelas pessoas que são pobres de espírito. A expressão ali, que bem-aventurado, que nós vamos estudar no próximo domingo, os macariosos, os bem-aventurados, são os mendigos de espírito, que sabem que não tem direito a nada. Mas Jesus, ele mesmo assim, é generoso e quer nos dar vida e vida com abundância. Olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Onde estão os pequeninos aqui? Aleluia, aleluia. Olha o versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece, olha a palavra conhecimento aqui, o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser. Aquele a quem o Filho quiser. A palavra revelação. Conhecimento vai estar sempre relacionado com revelação. Vou dizer de novo. Revelação é para gerar conhecimento. Revelação é para trazer um conhecimento novo. Revelação é para trazer um conhecimento escriturístico. Revelação é para trazer uma sabedoria que eu não tenho. Eu preciso da revelação para gerar conhecimento. Eu preciso da revelação de Jesus, porque Ele é a porta dos céus. Eu preciso da revelação de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Agora veja, eu ia usar aqui a expressão, o tempo está indo aqui, eu preciso correr. Jesus, Ele se manifestou dentro do espaço-tempo. A expressão revelação, epifania, que também pode ser, dependendo do tempo do verbo, pode ser epifaneia ou epifano. Isso mostra que os vários estágios de Jesus aqui nesta terra. De Jesus se relacionando conosco. Então, o primeiro termo é usado para a encarnação de Jesus. Aonde? E lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou. Aonde? Na carne. Teve um tempo, teve uma época, plenitude dos tempos, que Jesus veio, foi encarnou-se, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora veja, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em glória. Está aqui os três estágios: passado,
presente e futuro. Agora, Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 10 a 11, diz assim: o que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. A encarnação foi física, foi dentro do espaço-tempo. Isso aqui, nós não podemos achar que Jesus era um fantasma, como os pais da igreja, alguns disseram que Jesus era apenas uma faceta. Não, Jesus estava dentro do espaço-tempo como homem, completamente homem. Agora, queridos, segundo ponto que eu quero mostrar aqui sobre essa faceta do tempo de Jesus dentro dessa história, que é a mesma palavra de revelação. A segunda revelação refere-se à manifestação da graça de Deus no momento da salvação. Em Tito 3, versículo 4 e 5, diz assim: mas quando apareceu a benignidade, ô glória, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele nos salvou. A expressão é nos salvou. Houve um momento que você foi salvo. Na eternidade ele projetou, mas no momento ele te salvou. Pastor, eu vou parar aqui. Quando for em uma outra oportunidade, eu vou falar sobre 3 aberturas do livro aqui do capítulo 24 e vou mostrar os 3 tempos da salvação aqui para você, tá bom? Estejamos todos de pé. Diga graças a Deus. Talvez você não tenha tido a revelação de Jesus ainda. Quem é Jesus para você? Se você entende que Jesus, ele veio ao mundo com uma missão, com um propósito, revelar o Pai, mostrar quem é o Pai. Se você, ouvindo esta palavra, precisa da revelação chamada Jesus, você precisa se entregar e buscá-lo de todo o coração. Se você, ouvindo esta palavra, entende que precisa de socorro na tua vida, dentro do teu sofrimento, ele vai chegar, ele vai entrar e ele virá com tudo para resolver a tua história. Ele vai reconstruir a tua história. Ele vai fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, e vai caminhar com você até a glória. Que Deus continue. Alguém que deseja vir à frente, se render a Cristo, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Dizendo: Jesus, a minha vida só vai ter sentido a partir de hoje, a partir de agora. Sai do seu lugar, venha se render a Jesus. Ele é o melhor de Deus para a sua vida. Você não é o melhor de Deus, mas Jesus é o melhor de Deus para você. Sai do seu lugar, venha receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.